Irmãos, vamos fazer a leitura em Lucas capítulo 9, versos 23 e 24. Evangelho de Lucas capítulo 9, versos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Amém. Vamos para nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui a tua mão tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos orientado por meio da tua santa e bendita palavra. Obrigado pelos louvores entoados, pelas palavras que já lemos. Obrigado, Senhor, pela oferta, não só dos nossos dízimos, mas também da nossa vida a Ti. E agora, Pai, que Tu fale os nossos corações mais uma vez, por meio da Tua bendita e santa palavra. Nós não queremos sair daqui do jeito que entramos, ó Pai. Queremos sair daqui edificados, alimentados, saciados, dessedentados, ó Deus. Queremos sair daqui transformados. Queremos sair daqui, Senhor, confrontados com o nosso eu, mas confortados, animados, felizes com a Tua palavra e com as Tuas promessas que são eternas para o Teu povo. Abençoa, Senhor, cada um aqui nessa noite e guia-me, Senhor, segundo as Tuas palavras, que eu fale apenas aquilo que vem do Teu trono de glória para a Tua igreja. Nós queremos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para quem veio à igreja esses domingos, talvez essa pregação de hoje seja um fechamento da lição que nós estávamos estudando, a lição de número 4. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que esse é um ensino muito claro do nosso Senhor Jesus. Porém, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir conforme Cristo ensinou. Neste texto de Lucas 9, nós iremos entender essa verdade tão importante que compõe a compreensão sobre o que é, de fato, ser um discípulo de Jesus. Todo cristão deve ser um discípulo de Jesus. Cada cristão deve ser um exemplar de Cristo, pois o maior projeto de Deus para o crente, para os crentes, é justamente torná-los conforme a imagem de Jesus. Antes, é importante saber que esse ensino, ele é tão fundamental, ele é tão importante, que Jesus transmitiu essa verdade claramente por mais de uma vez. Vamos ler aqui outros textos que Jesus fala essa verdade. Mateus 10, 38. Evangelho de Mateus 10, 38. Diz assim a palavra do Senhor: quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Agora Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Diz assim a palavra do Senhor: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Agora Lucas 14, 27. Lucas 14, 27, diz assim a palavra do Senhor: e se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E por fim, João
12, 26. João 12, 26. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Amém. Especificamente hoje, nós vamos trabalhar essa mensagem sobre o tema: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas nós precisamos analisar, queridos, o que significa essas expressões que são tão fortes e são tão profundas da palavra de Deus. Então, primeiro, vamos analisar o que significa a expressão negue-se a si mesmo, do verso 23 de Lucas 9. E como nós vimos acima, esse ensino foi transmitido por Jesus em diferentes textos bíblicos. Porém, ainda que sejam diferentes textos bíblicos, de repente usando diferentes palavras, mas a lição é exatamente a mesma. O que todas as passagens têm em comum, além do mesmo significado, é o significado do custo do discipulado, do custo de ser discípulo de Jesus. Esse ensino é tão importante que em Marcos 8,34 e no texto de Lucas que nós lemos hoje, agora, 9,23, nós estamos informados que Jesus se dirigiu à multidão, ou seja, ele não falou apenas para os seus 12 discípulos. Ele entendeu que todos precisavam ouvir essas palavras. Então ele se dirigiu à multidão. E percebam que antes da sentença, no texto de Lucas 9, antes da sentença, negue-se a si mesmo, Jesus usou a expressão: se alguém quer ser meu seguidor. E aqui Jesus então utilizou como base o fato de que frequentemente ele era seguido por uma grande multidão. Porém, queridos, andar literalmente atrás dele, ou seja, andar realmente atrás de Jesus, não significava ser seu seguidor. Então Jesus ensinou o que realmente faz com que uma pessoa seja um discípulo verdadeiro, um seguidor genuinamente unido a ele. E o que faz uma pessoa um seguidor genuíno de Cristo é que essa pessoa precisa negar-se a si mesmo. A condição de negar-se a si mesmo inclui muita coisa, envolve muita coisa. Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que nega-se a si mesmo é alguém capaz de dizer assim: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. É nisso que consiste o princípio básico de quem é um verdadeiro seguidor de Cristo, que ama ao Senhor mais do que seus familiares e mais do que sua própria vida, a ponto de estar disposto a perdê-la por causa desse amor e pelo compromisso com o Evangelho, como diz no verso 24. A importância do negue-se a si mesmo, ela também é tão importante, irmãos, essa expressão negue-se a si mesmo, que lá em Lucas, capítulo 14, versos 25 e 27, também ele fala Jesus também fala isso. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. É fato que quando você ama mais a Cristo e o seu Evangelho do que pai, do que mãe, do que esposa, do que filhos, do que a sua própria vida, de modo que esse amor o leve a sofrer o que for preciso, para que o reino de Deus e a sua justiça seja proclamada, naturalmente o que existirá é uma renúncia, uma total renúncia
renúncia e negação do que você é ou do que você possui. E sobre isso, o apóstolo Paulo explicou de forma muito clara o que significa negar-se a si mesmo. Quando ele disse lá em Filipenses capítulo 3, verso 7, Paulo disse assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Amém. Mas entendam, irmãos, entendam que não é que pai, mãe, esposa, filhos e a nossa vida não tenha valor nenhum ou não tenha nenhum significado. Não é isso que quer dizer. O que o texto quer dizer é que essas coisas não podem ter mais valor e mais significado para nós do que Cristo. Nós não podemos trocar Cristo por nenhuma dessas coisas. Jesus, ele é o nosso maior modelo justamente dessa renúncia. Jesus, ele abriu mão da sua glória, da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso, se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa abrir mão dos seus planos para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, assim como Cristo fez. Quando Cristo abriu mão da sua glória, se fez homem, abriu mão de todos os seus planos, ele cumpriu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, queridos, ninguém pode ser um discípulo de Jesus se não renunciar tudo o que toma o lugar de Deus em sua vida. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não renunciar tudo o que toma o lugar de Deus na sua vida. Segunda coisa que nós precisamos aprender e analisar neste texto é analisar a expressão tome sua cruz. Não há salvação para aquele que rejeita carregar a sua cruz. Não há salvação para aquele que não queira carregar a sua cruz. O significado de tome a sua cruz está intimamente ligado com o negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, nosso Senhor ensina que é preciso negar a si mesmo, e em segundo lugar, é preciso tomar a cruz. A ideia aqui usada nessas expressões por Jesus é a ideia de um condenado que precisa carregar o instrumento de execução para o lugar onde ele vai ser executado a pena capital ou pena de morte. Esse era o costume daquela época. As pessoas carregavam a cruz que iam ser executados. Assim como também nosso Senhor Jesus fez quando caminhava em direção ao Calvário. João 19,17 diz: carregando a própria cruz. No entanto, queridos, a grande diferença entre um condenado e um discípulo de Jesus é que o condenado faz isso forçosamente. Ele não quer fazer aquilo. Tanto é que esse condenado, se ele tivesse uma única oportunidade de fugir, ele correria rapidamente para bem longe. Enquanto o seguidor de Cristo, ele faz isso voluntariamente. Ele carrega a sua cruz voluntariamente. O discípulo verdadeiro não deseja fugir da sua cruz, da sua missão, do seu chamado. Ele não deseja correr para longe, mas ele deseja apenas lutar o bom combate, como disse 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Tomar a sua cruz significa aceitar irremediavelmente a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Tomar a cruz significa aceitar irremediavelmente a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Existem erros sobre a compreensão do significado de tomar a cruz. Às vezes, algumas pessoas aplicam essa expressão de um modo muito geral
e acham e acabam atribuindo esse tomar a cruz a qualquer tipo de aflição que ele possa passar na vida. Como, por exemplo, a pessoa comete um crime e é perseguido, então ele acha que isso é tomar a sua cruz. Ou, como, por exemplo, a pessoa cria uma confusão e depois é perseguido, ele acha que isso é tomar a sua cruz. Ou a pessoa causa uma fofoca e depois que é perseguido, acha que isso é tomar a sua cruz. Ou a pessoa compra algo, não paga, e quando é perseguido pelo cobrador, ele acha que não, ele está tomando a minha cruz. Ou então a pessoa, qualquer coisa que nós venimos às vezes fazer e que causa perseguição, nós achamos, essa é a minha cruz. Saiba que ainda que você seja um crente, não é esse o sentido bíblico correto de tomar a cruz. A aflição e a perseguição que a Bíblia se refere, quando ela fala de tomar a sua cruz, é por causa de uma vida prática de ser um discípulo de Cristo e proclamar o seu Evangelho. Se você é perseguido porque você é um discípulo verdadeiro de Cristo e porque você proclama o Evangelho, aí sim você pode dizer que isso você está tomando a sua cruz em caso de perseguição. E mais, tome a sua cruz, no verso 23, se você for ler, se nós formos ler, Lucas 9, verso 23, o texto diz: tome diariamente a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz. Essa expressão aponta para um sacrifício diário em nossas vidas, lutas diárias, negações diárias, confrontos diários. Tome diariamente a sua cruz, é dizer sim para Deus, lutando contra o meu eu, lutando contra a minha carne. Isso é tomar a cruz diariamente. Tomar diariamente sua cruz é uma exigência para todo discípulo de Jesus. Tomar diariamente sua cruz é algo permanente para o resto da vida, o que requer de nós perseverança, porque não é só um dia, não foi há 10 anos atrás, é todo dia. Tomar diariamente a sua cruz é uma ação pessoal e intransferível. A cruz é sua, ela não é do seu próximo. Ninguém poderá carregar a sua cruz em seu lugar. A responsabilidade é sua, e ainda assim você carregará voluntariamente. Tomar diariamente sua cruz é difícil. A cruz machuca, a cruz fere, a cruz ela traz dor, traz tristeza. Foi isso que Cristo passou quando carregou sua cruz. Ou alguém acha que ele carregou rindo, pulando de alegria? Carregar essa cruz é penoso, tem um peso sobre isso. Tomar diariamente sua cruz é mortal. Exige nossa morte diária para nossa carne e para o mundo. Outra coisa, algumas pessoas, quando falam em tomar diariamente a sua cruz, acabam cometendo outro tipo de erro, quando elas supervalorizam de maneira tal a sua cruz pessoal, e acabam o quê? Diminuindo o significado da cruz de Cristo. Nós nunca podemos comparar a cruz que somos convidados a carregar com a cruz que Cristo carregou, porque se nós fazemos isso, nós estaremos apresentando um falso entendimento de que o sofrimento de Cristo foi simplesmente mais um sofrimento, mais um dentre muitos. Ou nós poderemos estar dizendo que o nosso sacrifício é maior e mais penoso do que o de Cristo. Irmãos, a agonia do Senhor Jesus foi única e representa o valor infinito de seu amor
e sacrifício, expressando o, podemos dizer, inimaginável castigo exigido pela justiça de Deus, quando Ele carregou a nossa desgraça sobre si, tomou o maldito e tornou maldito pelos nossos pecados até a morte. Aquele que não tinha pecados se tornou maldito por causa dos nossos pecados até a morte. Nenhum sacrifício é igual ao de Cristo. Ainda assim, queridos, o tomar diariamente a cruz, ainda que seja penoso, que seja difícil, que seja individual, seja intransferível, não traz o significado de condenação nem de castigo. Ao contrário, tomar diariamente a cruz, a sua cruz, representa o grande privilégio de nós podermos sofrer a mesma desonra que Cristo sofreu, diz Hebreus 13:13. Quando fazemos isso, nós participamos das aflições de Jesus com grande alegria, com satisfação e com inteira submissão ao Senhor. Por isso, tomamos a nossa cruz quando seguimos o nosso Senhor por onde quer que Ele vá, não nos importando as condições, mas antes confiando plenamente que o seu sangue remidou e refletindo sua mente e proclamando a sua obra. É assim que nós carregamos a cruz, diariamente. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, diz assim: porque Deus o chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Amém. Em Mateus capítulo 10, 38, em Lucas 14, 27, nós encontramos aqui alguns textos que são chamados de comparações de negação dos textos registrados, dos textos que estão lá em Mateus 16, 24 e 8, 34. O que quer dizer isso? Textos que são textos de negação. Em Mateus 10, 38, nós lemos assim: quem se recusa a tomar a sua cruz, ou seja, uma negação. Se recusar é uma negação. E em Lucas 14, 27 diz assim: e se não tomar a sua cruz, mais uma negação. Se não é uma negação. Já nos outros textos, de Mateus 16, 24 e 8, 34, nós vamos levar apenas a frase: tome sua cruz. Um diz que é assim se recusar e se não, e o outro diz apenas tome sua cruz. O significado do texto, irmãos, é o mesmo. Porém, quando aparece essa sentença negativa de se recusa ou se não, fica muito claro, fica ainda mais claro o que sucede, o que acontece com aqueles que falham em carregar a sua cruz. Jesus diz assim em Mateus 10, 38, que aquele que se recusa a carregar a cruz, ou se não carregar a cruz, não é digno de mim, ou não pode ser meu discípulo. Mas logo depois, após Jesus transmitir esse ensino, Jesus também esclareceu muito bem o que significa não ser digno de mim. E não ser digno de mim significa não poder tê-lo como Senhor, e não ser contado como discípulo de Cristo. Por quê? Porque aquele que não quer tomar, ou aquele que se recusa, ele está renunciando à própria vida. Ele não está disposto a pagar um preço necessário para ser o verdadeiro discípulo de Cristo, que é justamente renunciar à vida, renunciar à sua carne, renunciar ao mundo, renunciar você mesmo. O verso 24 diz: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa,
a salvará. Tomar a sua cruz diariamente é o sacrifício que resulta da sua união com Cristo. É dizer sim para Deus todos os dias. Tomar a sua cruz diariamente é o sacrifício que resulta da sua união com Cristo. É dizer sim para Deus todos os dias. E por fim, irmãos, o que fazer após o negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz? Nós temos que fazer isso. Temos que negar e temos que tomar a nossa cruz. O que fazer após isso? Após negar-se a si mesmo e tomar diariamente a sua cruz, o que nos resta é seguir Jesus. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está falando aqui de um desafio diário de viver como Ele viveu. Ser discípulo é seguir pessoalmente a Jesus, caminhando nas suas pegadas e obedecendo às suas ordens. Isso é seguir Jesus. Isso é negar-se, tomar a sua cruz e seguir Jesus. O que o texto está dizendo aqui é que naturalmente, quando nós nos negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz diariamente, consequentemente nós vamos segui-lo. Vamos segui-lo nos sujeitando aos seus mandamentos. Na verdade, a frase negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me, ela está claramente descrevendo a verdadeira conversão, que é sucedida por uma santificação diária que perdura a vida toda. Então, no momento que eu me nego, tomo a minha cruz e sigo o Senhor, eu posso dizer: eu sou um cristão convertido, e a minha vida agora passa uma vida de santificação diária até o último dia da minha vida. Como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, abre aspas, seguir a Cristo é imitá-lo, é fazer o que Ele faria em nosso lugar, é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece, é viver a sua vida na perspectiva de Cristo, fecha aspas, é viver a sua vida com o olhar de Cristo. E aí eu pergunto, como alguém pode negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir a Jesus? E a resposta para essa pergunta, ela é aterrorizante e é ao mesmo tempo maravilhosa. Ela é aterrorizante porque nenhum de nós, irmãos, nenhum homem é capaz, por suas próprias forças, de negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir a Jesus. Então isso deve causar um terror para nós. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque diante da nossa miséria, da nossa incapacidade, da nossa incompetência, nós podemos compreender que a graça de Deus nos alcançou, e através do novo nascimento, pela obra regeneradora do Espírito Santo em nossos corações, aí sim, nós somos capazes de fazer o que de nenhum outro modo nós poderíamos fazer, tão somente pela graça salvadora de Deus. O verdadeiro seguidor de Jesus foi feito nova criatura e o Espírito Santo não abandona a sua própria sorte. Você não é salvo e diz assim: agora te vira, eu já te salvei. Não é isso. Se da nossa própria natureza provém apenas obras da carne, é do Espírito Santo que provém o fruto que é gerado em nós, que nos capacita a viver uma vida de total entrega ao Senhor. Ao verdadeiro cristão é dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. Ao verdadeiro cristão é dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. Sempre nós devemos lembrar que o mesmo que disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Da mesma boca que saiu essas palavras, também disse: e se não tomar a sua cruz e me seguir,
não pode ser meu discípulo. Em Cristo, certamente nós podemos descansar, mas isso não quer dizer que devemos ficar preguiçosos nem infrutíferos. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Jesus nós participamos de seu sofrimento para que com Ele também sejamos glorificados. É isso que diz lá em Romanos 8,17. Com Ele nós participamos do seu sofrimento, porque com Ele seremos glorificados. Ele carregou sobre si a nossa maldição, e o seu amor deve nos constranger de tal maneira que deve fazer-nos nos negarmos a nós mesmos, tomarmos diariamente a nossa cruz e seguirmos o Senhor, porque essa deve ser a maior satisfação de um cristão: seguir Jesus. A decisão de seguir Jesus trata-se de um desafio diário de viver como Cristo viveu. Esse é o nosso desafio: viver como Cristo viveu, seguir pessoalmente Cristo, caminhando nas suas pegadas e obedecendo às suas ordens. Concluindo, queridos, em Lucas capítulo 9, verso 23 e 24, o texto que nós lemos da mensagem, Jesus apresenta o princípio fundamental do discipulado cristão. E discipulado aqui, quando a gente fala discipulado, a gente lembra das pessoas que estão novas na igreja e nós vamos discipular, né? Discipulado significa estudo, conhecimento de Deus, tanto para as pessoas que chegam, como para as pessoas que já estão encaminhadas. Então, todos nós somos alvos de sermos discipulados. Então, o discipulado cristão é a necessidade de negar-se a si mesmo, tomar diariamente a cruz e seguir. Isso é discipulado. Essa passagem desafia a ideia de um cristianismo fácil, de um cristianismo superficial, mas ela diz que é necessária uma entrega total, uma entrega sacrificial a Cristo. A cruz, nesse contexto, simboliza sofrimento, renúncia e morte para o ego, para eu mesmo. E quando acontece isso, abre-se um caminho para uma vida transformada pela graça de Deus. Ou seja, é necessário que eu morra para que a graça de Deus opere em mim. Qual a aplicação do texto de hoje para nossas vidas? Esse texto, irmãos, ele envolve renúncia pessoal e uma entrega total a Cristo. Isso significa o quê? Abrir mão dos desejos, das ambições, das vontades. E abrir mão por quê? Em favor de fazer a vontade de Deus, de estar disponível ao serviço de Deus. Por isso, a aplicação de hoje é negue-se a si mesmo. Reconheça que a vida não gira em torno de si mesmo. Você não é o centro da sua vida. Você não é o centro do mundo, mas sim Cristo. Coloque os interesses de Deus acima dos seus próprios interesses. Esteja disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso signifique abrir mão de coisas que você deseja ou que você acha importante. Agora, irmãos, não é mais sobre mim, é sobre Cristo. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus, que é perfeita, boa, agradável e perfeita. Não é mais sobre o meu mundo. Eu posso dizer o nosso mundinho, não, é sobre o reino de Deus. Então negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. E o que é tomar diariamente a cruz? Aceite os desafios, aceite as dificuldades que surgem na sua vida, porque você é um seguidor de Cristo. Não é uma cruz física, não é uma cruz de madeira, mas são as provações, os sofrimentos, os obstáculos que podem surgir por causa da sua fé e por causa do testemunho cristão. Siga Cristo. E seguir Cristo é imitar os passos de Jesus, caminhar nas pegadas de Jesus, obedecer aos seus ensinamentos e vive uma vida de amor, de serviço, de sacrifício.
Busque a santidade, porque quando nós buscamos santidade, nós iremos consequentemente buscar a semelhança com Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Irmãos, Jesus nos convida a uma vida de entrega, de renúncia e serviço. Não se trata de uma tarefa fácil, mas de uma jornada de fé que requer perseverança e confiança em Deus. Ao renunciar a si mesmo e seguir a Cristo, nós encontramos a verdadeira vida e a alegria que só Ele pode oferecer. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos sustente na decisão e na nossa caminhada cristã. Que é o Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Vamos orar, curvando as cabeças, vamos orar ao nosso Senhor.